Olá, boa tarde. Vamos então iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, o capítulo 15, a tradição dos fariseus. O mesmo texto nós vamos encontrar também no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Então vamos lá. Aproximaram-se de Jesus uns escribas e fariseus vindos de Jerusalém, dizendo: Por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, em resposta, lhes diz: Por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que seja punido de morte. Mas vós disseis: Quem disser ao pai ou à mãe, é a oferenda ao Senhor que podereis aproveitar de mim, esse não honrará o pai e invalidará a palavra de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo com lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceitos dos homens. Agora eu vou ler o capítulo 7, os mesmos versículos, para a gente depois fazer uma análise entre eles e estudar esses primeiros versículos aqui. Reuniram-se eles, os fariseus, a alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vendo que os discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é comum em algumas traduções, que é a mesma coisa de comiam sem lavar as mãos. Os repreenderam, porque os fariseus e todos os judeus conservam a tradição dos antigos, que é a lavagem das mãos por muitas vezes. E quando eles voltam do mercado, quando eles saem para qualquer coisa, eles não comem e não fazem nada sem lavar a mão. E muitas outras coisas que recebem, por exemplo, eles sempre observam: não pega no copo, então tem o modo de lavar o copo, modo de lavar o jarro, modo de lavar a cama. Então, são várias observações que eles fazem a partir dessa tradição de lavagem deles, né? Lavagem das mãos e dos objetos. Então, depois de terem repreendido os discípulos, perguntam os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme as tradições dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Cristo, respondendo-lhe, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando as doutrinas que são mandamentos de homens. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferenda, sacrifício ao Senhor. Então, vamos lá. Vamos fazer um estudo disso, sobre esse texto, tá? Pegando aqui, quem são os fariseus e os escribas?
Os fariseus são figuras assim que andam atrás de picuinhas, né? De pequenos detalhes para colocar Cristo à prova a todo momento. Eles são a dupla dinâmica. Um anda atrás das picuinhas da lei para ver se o Cristo segue as leis, e os escribas andam atrás porque o Cristo e os discípulos não observam a formalidade, o rigor dos mandamentos de Moisés, né? Então um vai atrás de lei e o outro vai atrás de forma. Então essas figuras, elas eram tidas como as mais religiosas, né? Por isso que são duramente criticadas pelo Cristo, porque eles só usam do material, do formal, do exterior, não tem nada a ver com lei de Deus, né? E também a gente vai perceber que o Cristo chama, busca, se remete toda hora a Isaías. Isaías é de 740 a.C. Ele ficou 60 anos, acho que ele tinha uns 60, 64 anos, e ele vivia na sua pregação, né? E Isaías, ele sempre ensinou nos seus mandamentos ao povo, né, que desse sempre graça ao Senhor, que agisse sempre com misericórdia. Ele usava muito a palavra de misericórdia a Deus, né? Então, Isaías ia contra a maneira que o povo vivia, materialmente falando, né? Então, Isaías também é só para a gente saber que ele foi morto, cerrado, né? Então, por quê? Porque ele fazia pregações a Deus. Ele não observava as outras leis. Então, desde a época dele, ele já não tinha o Deus único, nada, e ele já observava sempre Deus. Por isso que Cristo sempre se remete a ele. Tem uma frase até que é famosa, que está no livro de Isaías: a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanecerá eterna. Então, esse ensinamento fala bastante assim do modo que naquela época Isaías já via a figura de Deus como mais importante e o homem tendo que segui-la, né? E os escribas andavam sempre em busca de motivos para apontar, porque Cristo, ele tinha uma grande aceitação. As pessoas vinham até ele. Ele era o rabi, ele era um mestre, né? Então, e eles ficavam, vamos por aí, injuriados, né? Porque as leis mosaicas que deviam ser as mais importantes. E as pessoas que não as seguiam eram impuras, né? E aí aqui a gente vai falar sobre o método de lavar a mão, objetos que tornavam impuros. Então, essas picuinhas, que nem eu disse, que os fariseus ficavam atrás assim, para colocar o Cristo contra aquela população que estava ali, né? Eles não tinham o que fazer. Então eles ficavam se apegando na realidade a esses rituais, a essas coisas que eram formais. Então aqui a gente vai perceber que quando eles vêm com a proposta, né, de que os discípulos estão quebrando e transgredindo um mandamento de uma tradição, Cristo pega exatamente a mesma coisa que eles. Por isso que ele cita:
os seus discípulos não lavam a mão, então eles descumprem uma regra. E Cristo vai e diz: e vocês não honram o pai e a mãe. E está escrito que quem maldizer o pai e a mãe, que seja punido de morte. Aonde ele vai buscar isso? Ele vai buscar em Deuteronômio, porque lá eles fazem o uso dos 10 mandamentos, né? E lá está escrito que é honrai o teu pai e tua mãe. E isso fazia parte da lei mosaica do amparo material aos pais. Porém, eles burlavam essa lei, alegando que todos as oferendas, o dinheiro, o tempo, né, que eles gastavam, que eles fazendo a parte deles, já estava sendo bem feita, tá? Então eles alegavam que o dinheiro que eles davam do templo para o Senhor já fazia parte dos cuidados que eles deveriam ter para com os pais. E o Cristo faz essa repreensão, né? Então as leis políticas, os usos, o costume do povo judeu era fruto de interpretação sempre da lei de Moisés, mas eles não conseguiam seguir nem mesmo 10 mandamentos que eram da parte que a gente tem que se elevar moralmente, né, espiritualmente. Então eles negligenciavam o tempo todo os 10 mandamentos, porque as práticas exteriores elas eram visíveis para todos, elas faziam com que a pessoa fosse enobrecida, né? Então eram bem mais gostosas de serem cumpridas. Lavar a mão antes da refeição era bem simples, por isso que era cumprido com todo rigor. Porém, como diz Kardec, né, esse povo honra apenas com os lábios e não com o coração, porque cumprir esse tipo de mandamento é bem mais fácil do que transformar o modo de agir de cada um, né? Dando continuidade aqui nos próximos versículos. Aí, então, Cristo levanta e vai e chama todos para si, para prestarem atenção. Então, chamando a multidão, disse-lhes: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando da palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Aí Jesus deve ter posto a mão na cabeça, disse: até vós estáis ainda sem compreender, sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra na boca desce pelo ventre, vai para o estômago, né? E é lançado fora, é expelido na latrina? Mas o que sai da boca, isso procede do coração. É isso que torna o homem comum. Pois do coração saem desígnios, saem pensamentos, saem opiniões, sai o que é bom, sai o que é mal, sai um homicídio, um adultério, saem as fornicações, sai pensamentos de roubos, sai falso testemunho, sai blasfêmia. Estas coisas tornam comum os homens, mas comer
sem lavar as mãos, não vai deixar ninguém impuro, né? Então aqui, olha a frase que ele traz: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Nesse momento, quando eu li, foi aí que me lembrou aquela frase que eu contei lá no início de Isaías. É exatamente, ó, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanecerá eterna. Então, os ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos que ele estava passando para nós, que são as leis de amor, que é o mais importante, que é a lei de Deus, que é o nosso Pai, essa será eterna. E ele deixa claro que exercer a parte material, colocar em rigor o que é exterior, que a gente pratica até hoje, isso não é importante. Isso não nos faz crescer. Então, esse não são partes que o homem colocou. E isso vai ser arrancado, né? Essa é a diferença daquele que cresce com os ensinamentos do Cristo, né? Aquele que vai se tornar, se modificar. Lavar a mão, na realidade, e lavar tudo e várias vezes, né? Então, exercer esse mandamento era fácil. Porém, lavar o coração, tirar as impurezas, se tornar um homem melhor, aquele que cuida, que provê, que vai lá, que ampara, mesmo o pai e a mãe que cuidou, né, que dá o amparo necessário, isso é difícil, né? Isso a pessoa tem que estar atenta ao crescimento. Então, o Filho de Deus, aquele que está colocando no coração o verdadeiro lar, né, de Deus, esse tem que mudar esse tipo de atitude, né? As fornicações, os maus pensamentos, os maus hábitos, isso que tem que ser transformado, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa transformação na vida, seremos nós, estaremos nós, né, plantando o que o Cristo nos deixou dentro do nosso coração, o reino de Deus. Nesse momento agora, nessa parte que me veio à mente até no crescimento, na evolução da gente, quando resolve se transformar, me remeteu ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurado aquele que se transforma, aquele que consegue mudar todas as suas atitudes, porque esse encontrará o reino de Deus. Eu vou pegar aqui no nosso evangelho exatamente esse texto que é lindo, que está lá no capítulo 5, Sermão do Monte. Deixa eu pegar aqui, para a gente ler e relembrar que a pessoa bem-aventurada é essa que se transforma. Cadê? Capítulo 5. Sermão do Monte. Olha lá. Chegamos aqui às bem-aventuranças. Quem será o bem-aventurado que está conseguindo se transformar? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que são os humildes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, terão a possibilidade de reencarnar, porque está melhorando.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, que são os humildes, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Essa é a nossa progressão. É por isso que a gente busca os ensinamentos do Cristo para nossa transformação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 8, vamos falar sobre ele. Agora mudando aqui de slide. Vamos lá. Vamos trazer do capítulo 8 do nosso Evangelho, né? Vamos finalizar o nosso estudo com a luz do Espiritismo que Kardec nos trouxe e que nos faz compreender de uma forma bem mais clara os ensinamentos do Cristo. Então, o que é a verdadeira pureza e as mãos não lavadas? E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo, né, sobre o motivo por que eu não tinha lavado a mão antes de comer. E o Cristo, lendo os pensamentos dele, disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo, do prato, do vosso interior, que está cheio de rapina e de maldade. Quem fez isso, né? Quer dizer, o que está fora você consegue limpar, mas e o que está dentro do seu coração? Você está conseguindo fazer isso? E os judeus haviam negligenciado o verdadeiro mandamento de Deus, apegando-se a práticas e regras estabelecidas pelos homens e das quais rígido observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre as complicações da forma, né? Como era mais fácil observar as regras e os atos exteriores, então é assim que a gente age e deixa de transformar e de reformar moralmente o nosso coração. Deixamos de limpar o nosso coração, limpando apenas as nossas mãos. Assim também acontece com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que fez com que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pela prática exterior do que pela transformação moral. É a esse acréscimo que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito, enquanto não quiser se transformar. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a finalidade, aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal, é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegaram todas aquelas em que a forma supera o fundo.
A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, não tem fundamento, quando não impede os assassinos, os adultérios, as expoliações, as calúnias, a prática do mal, né, ao próximo, seja qual for, se faz supersticiosos, se faz hipócritas, se faz fanáticos dentro da religião, mas não transforma o homem num homem de bem. Não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza no coração. Muito, né? Finalizamos aqui com Kardec de uma forma bem clara, trazendo alguns outros pontos. Achei um estudo muito gostoso de fazer. Então, vou acabar ainda com a frase do Isaías que eu gosto muito, que a gente tem que colocar em prática. Tudo vai passar, né? O que vai ficar são a nossa transformação. Então, a erva seca, a flor murcha, mas o que vai permanecer junto conosco é a palavra de Deus. Fica com Deus todo mundo. Até a próxima. Tomara que possamos, na minha próxima aula, quem sabe, já estar juntos, né? Beijo para todos.